Irmão, que diferença do Lucas Ramon pro Cedric Soares, hein? Olha, vamos aí pra mais um vídeo no canal. Assim, o São Paulo tá classificado, vai pegar o Bragantino, né? Na próxima fase, lá em Bragança. Assim, de verdade, eu acho que o fator positivo mesmo pro torcedor São Paulino não é essa classificação. A classificação é uma obrigação, mano. Pô, eu vou comemorar a classificação pra mata-mata em Campeonato Paulista. Nem eu, nem nenhum torcedor São Paulino tem que comemorar. É o mínimo do mínimo, né? Mas em relação ao time desnorteado que a gente viu bem no início do campeonato, para um time que ainda tem muitos ajustes a se fazer, mas minimamente existe algo pro torcedor São Paulino olhar e falar, porra, tem tem esperança, tem expectativa. Inclusive o retorno do Caleri é um desses motivos. Eu particularmente já tinha o Caleri como um ex-jogador em atividade, não acreditava mais. Ele que fez uma boa temporada em 2023, São Paulo campeão de Copa do Brasil. 2024 não foi bacana. 2025 ele teve a infelicidade de se lesionar, uma lesão grave, LCA. Um cara que já não é jovem mais. Então eu já fiz vídeo aqui falando que pra mim o Caleri era um ex-jogador em atividade. Ele voltaria como um ex-jogador em atividade. Fiz vídeo falando a respeito disso. E com muita alegria eu venho aqui dizer que eu estava errado. Que muito provavelmente eu me equivoquei. O Caleri, por incrível que pareça, até um, um fato curioso no futebol, porque o jogador quando tem LCA, mano, da idade dele, após um ano e meio sem jogar nada, acabou a carreira. O cara volta como um ex-jogador em atividade, de fato. Mas não, ele está superando as expectativas. Eu não esperava que o Caleri ele voltaria tão bem como ele está jogando. Ele retornou como um verdadeiro matador de porco, matador de galinha. O Luiz Fabiano assinaria embaixo, aprovaria esse retorno do Caleri. Então, assim, a gente vê o Lucas Ramon, que foi um achado, né? Um cara que chega aí do nada. Parece que o Mirassol de 2025 ele ele tá se encaminhando para ser, né, o Goiás de 2004. Tomara que seja. Dadas as proporções, né? Eu não acho que o São Paulo ele vá ganhar um mundial tão cedo, vá ganhar uma Libertadores, não acho. Né? Tem que ter todo um projeto aí para o São Paulo voltar a disputar uma Libertadores. Né? Primeiro tem que pensar em voltar a disputar. Então, assim, não dá para esperar que o efeito Goiás de 2004 vai ser o mesmo efeito do Mirassol de 2005. São Paulo contratou o Mineiro e Josué daquele Goiás. No ano seguinte, o São Paulo foi campeão de Libertadores e Mundial. Cara, isso aí não dá para esperar mesmo. Mas dá para esperar que o São Paulo foi lá no mercado, contratou dois bons jogadores do Mirassol que se destacaram no passado. O Danielzinho tá voando, talvez a melhor contratação do futebol brasileiro essa temporada. Tá jogando muita bola. E aí chega o tal do Lucas Ramon e acho que foi o primeiro jogo dele, como o primeiro ou o segundo, né, como titular. E em um lance ele já faz tudo o que a gente não via há muitos anos em relação ao lateral direito no São Paulo. Pô, passamos anos tendo que aturar Igor Vinícius. Aí chega Cedric Soares. Então, assim, há muitos anos a gente não vê um lateral direito no São Paulo fazendo o que o Lucas Ramon fez. O Cedric Soares com certeza teria perdido aquela bola e teria dado um contra-ataque para os caras. Era capaz dos caras fazerem um gol no contra-ataque. O Igor Vinícius não seria muito diferente do Cedric Soares. Então, depois de muitos anos, cara, muitos anos sem ter um lateral direito que fizesse aquilo que o Lucas Ramon fez, ainda é cedo para falar que, nossa, o Lucas Ramon é um cara que deu certo. É cedo ainda. Mas é um bom indício, né? Interessante. Uma jogada ali que o torcedor São Paulino sentia muita falta. E aí você contrata dois jogadores que vêm ali num custo-benefício bacana. O São Paulo mudou de postura de modo geral.
Não vai ganhar Libertadores, não vai ganhar Mundial, até porque o São Paulo não tá na Libertadores esse ano. Mas é uma reconstrução que o torcedor São Paulino, após iniciar uma temporada que parecia ser catastrófica, em todos os aspectos, fora de campo, no campo, parecia que pô, seria a pior. Ano passado foi a pior temporada da história do São Paulo. Foi horrível. Esse ano parecia que ia se encaminhar para algo semelhante ou até pior do que foi ano passado. Mas parece que não. Parece que a coisa está mudando. Muito pelo fato de que fora de campo, São Paulo deu uma limpada, né? A respeito aí de Casares e companhia. E dentro de campo, talvez com a chegada do Rafinha para dar uma coordenada ali nos bastidores, no vestiário, coisa do São Paulo, a coisa pro São Paulo tá dando uma pavimentada, cara. Tá, o São Paulo ele tem um caminho. A impressão que dá é essa. Não é uma temporada que o torcedor São Paulino vai esperar título. Não dá. Na minha opinião, a temporada pro São Paulo é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Campeonato Paulista, se tivesse sido eliminado hoje, cara, não seria um grande problema. Não seria um grande problema. Mas o Campeonato Brasileiro tá fazendo uma campanha decente até o momento. Tem de tudo para permanecer assim. Não vai brigar por título, mas brigar ali, posições que de repente almeja uma vaga para Libertadores. Copa do Brasil, acho que briga por título. Acho que o São Paulo tem condições de brigar por título. O Corinthians foi campeão ano passado. Por que o São Paulo não pode ser? São Paulo contratando agora o Cauli. O meio de campo já está ajustado, né? Com Danielzinho, Marcos Antônio, que é o melhor jogador de futebol brasileiro atualmente. Aí chega o Cauli, que sabe jogar. Tá mal, né? Um péssimo momento lá no Bahia. Mas até um ano e meio atrás, todo mundo queria o Cauli. Inclusive o Palmeiras queria o Cauli. Então, assim, o cara mudando de ambiente, o cara chegando, iniciando um ciclo, né? Um ciclo novo. Ele pode reencontrar o bom futebol. Jogador ambidestro, tem qualidade, tecnicamente falando, muito bom de bola. Então, assim, o São Paulo está pavimentando o caminho, cara. O São Paulo deixou de ser um time que pro torcedor São Paulino seria só para brigar para não cair. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, só para participar. Sul-Americana. Cara, Sul-Americana para mim é descartável. Para mim o São Paulo tinha que colocar o time reserva, esquece. Mas assim, uma temporada que pro torcedor São Paulino tinha tudo para ser trágica, talvez não seja trágica, cara. Talvez seja uma temporada que o São Paulo pode ser extremamente decente. Pode ser uma temporada extremamente decente pro São Paulo, cara. Fazer um bom campeonato brasileiro, ali, brigar por uma vaga em Libertadores e brigar por um título em Copa do Brasil, cara. Eu acho que dá. Eu acho que o São Paulo, ele tem condições. Aparentemente, departamento médico deu uma boa melhorada. Os caras não estão se lesionando. Ano passado, a essa altura da temporada, já no início da temporada, o que a gente mais via era jogador lesionando no São Paulo, cara. Era 1-2 por jogo. Então, assim, esse ano não. Esse ano a coisa tá legal, cara. Por incrível que pareça, parecia que, assim, seria a coisa mais catastrófica da história pro São Paulo Futebol Clube. Mas não. Por incrível que pareça, o São Paulo, ele tá mostrando que pode ter um rumo, cara. Pode ter um caminho para essa temporada. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês pensam a respeito disso tudo. Conseguimos a classificação, mas isso é o de menos, de verdade. Pra mim, o que me deixou feliz mesmo, o que tá me deixando contente, é que o São Paulo ele tá dando uma repaginada, mano. Não é a classificação é obrigação, isso aí não tem do que achar legal, ficar feliz. Não, isso é o mínimo do mínimo. Mas o São Paulo como um time, ele parece que tá começando a trilhar um caminho essa temporada. Parece. Eu espero que permaneça assim. Enfim, tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos. E o Luciano tem que parar de achar que é craque, tá? Se o Luciano fizer o feijão com arroz, se ele jogar do jeito que ele tem que jogar, na seriedade, ótimo jogador, excelente. Quando ele acha que é craque, meu irmão, o Luciano acaba sendo o bagre dos bagres. Ele não pode perder o gol que ele perdeu. Não é nem pelo fato dele ter perdido o gol, acontece perder o gol. Mas do jeito que ele perdeu, ele não pode perder. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.